Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. No meu tempo livre em que faço os meus documentários, vi uma notícia em que um de vocês me mandou no meu privado do Discord e eu achei que valia a pena mostrar aqui no canal, já que meu último documentário expõe a natureza eugenista dos serviços essenciais, que são determinados arbitrariamente pelos burocratas amparados pelos seres sombrios que alegam o iluminamento da razão, boa causa e ponderação. A tática eugenista foi usada ao longo da história humana por diversas vezes de maneiras mais diretas, como na Segunda Guerra ou em escravidão, que assolaram em maior ou menor teor todos os povos do mundo, provavelmente, ou de maneira mais indireta, como a denominação arbitrária, porém estrategicamente desejável por aqueles que querem inibir ou destruir a possibilidade e a capacidade de certos grupos específicos prosperarem e melhorarem sua qualidade de vida, como por exemplo o salário mínimo na França, ou a denominação de que apenas certos tipos de serviços são essenciais, excluindo parte considerável, se não a maioria da população, da possibilidade de se ganhar o seu pão de cada dia. Mas por vezes, vemos algumas manifestações desta tática eugenista que, apesar de possuírem a mesma fundamentação em vilania por ter como objetivo destruir certo grupo da sociedade, percebemos um nível especial de sadismo ou falta de empatia que beira a loucura social praticada por regimes assassinos do passado com os seres mais inocentes que podem existir dentro da classe ontológica humana. E caso você não saiba o que é eugenia, eu deixarei meu último documentário na descrição em que explico o que consiste essa prática odiosa. Ainda, pretendo em um futuro próximo realizar documentários sobre os mais diversos assuntos que vão esclarecer dúvidas, pontos errados e espantalhos que foram criados ao longo do tempo, no caso específico aqui do aborto, e deixar uma mídia formalizada e bem produzida de argumentos lógicos, fundamentados e irrefutáveis em que uma pessoa, para assumir qualquer tipo de aborto como correto, ficará claro que a mesma precisa remeter a um nominalismo barato, erros de definição ou falácias lógicas para sustentar sua posição errada e, caso não use nenhum desses, a mesma, para ser pelo menos consistente, precisa assumir que em algum nível está disposta a cometer ou correr o risco de cometer um assassinato, abrindo espaço assim para justificativas de qualquer outro crime que possa ser praticado. Mas por ora, trago essa notícia que deixa bastante claro o que venho tentando expor nos últimos meses por aqui. A prática eugenista parece ter sido culturalmente inserida na sociedade, onde ações que possuem as mesmas fundamentações filosóficas usadas pela Alemanha na Segunda Guerra contra os judeus, deficientes, negros, homossexuais e outras minorias, ou em outros episódios bizarros da história humana como Holodomor, agora, enquanto muitos progressistas, liberais e ditos conservadores brasileiros abominam esses episódios, muitos deles, sem ao menos perceber, seguem a cartilha do marxismo cultural que impõe e programa socialmente os indivíduos em um processo lento de disrupção do que é básico e deveria ser percebido instantaneamente pela população, transformando essas pessoas em soldados ideológicos que não precisam de manutenção financeira direta do Estado, pois os mesmos acreditam fervorosamente que o que defendem é o correto. Na notícia de 2017, é demonstrado que a Islândia, os 2 seres humanos em estágio de desenvolvimento que foram detectados com a síndrome de Down foram abortados naquele ano. Entretanto, é passado que esses foram apenas os que tiveram o azar de terem sido pegos pela Gestapo científica. Existem aqueles que conseguiram nascer sem a intervenção arbitrária amparada por um relativismo puro, que não se sustenta nem mesmo pelas vias biológicas, onde todos esses argumentos, por exemplo, são feitos por pessoas que cometem erros nas fundamentações que a própria ciência coloca, manipulando para caber e justificar suas narrativas. A notícia ainda aponta, caso existam aqueles que não sintam a completa revolta infinita a partir do momento em que uma vida inocente é terminada, casos e porcentagens de outros países que demonstram a realidade da eugenia que a população mundial passa, onde características físicas associadas ao erro das fundamentações relativistas são usadas para justificar atrocidades que ditadores do passado desejariam terem nascido nos tempos modernos. Chega a ser comicamente triste a falta de coerência da narrativa dos progressistas que querem impor respeito e aceitação absoluta a muitas perversões morais ou pessoas marginalizadas por algum motivo físico ou cultural. Entretanto,
estão completamente dispostas a esquecer tudo isso para seguir a narrativa mostrada no fluxograma recebido pelo seu chefe de militância. Se a reflexão trouxe algo de positivo para você, deixe seu like, compartilhe e comente o que você acha da hipocrisia da aglomeração das feministas na Argentina, comemorando a aprovação do aborto em plena pandemia. Realmente, são pessoas que não respeitam a vida do próximo e sim são escravas ideológicas dos seus chefes de narrativas, que respondem à influência estratégica cultural expelida por trás da cortina que oculta a identidade das mãos dos titereiros que manipulam os fios desse espetáculo sombrio, em que se perdeu a capacidade de identificar elementos básicos que remetem ao bom e ruim, certo e errado, e à sensatez e o absurdo. Tempos sombrios realmente. Fiquem bem, pessoal.